E aí eu queria te perguntar justamente sobre essa personalização, o que tu entende dessa personalização do aprendizado para pessoas de maneira geral, né? Talvez em talentos nas empresas, em times. Porque assim, tu como professor e fazendo essa mini jornada do tempo, é um trabalho do caramba que a gente tem que ter aqui a pecinha humana para poder acompanhar, entender, absorver e logo na sequência se atualizar, fazer o upgrade disso. Como é que tu entende essa jornada de personalização? Está sendo possível, viável, criar esteiras que as pessoas se conectem com tanta informação, uma avalanche que está vindo? Josi, eu acho que, em geral, trabalhando com tecnologias emergentes, eu já estou acostumado com essa avalanche de informação. Mas eu te confesso que com a IA generativa, sabe quando passou da conta, passou algum tipo de limite técnico que tinha ali para a quantidade de novidades. Então, por exemplo, a gente está agora tentando entender o Grok 3, o modelo novo lançado recentemente pela X, né, pelo antigo Twitter. Mas 2 semanas atrás, a gente estava falando de 2, que era o modelo do Alibaba, que tinha passado o seu antecessor. O seu antecessor, um tal de DeepSeek, que tirou aí, né, tirou as noites de sono do pessoal da NVIDIA e de várias outras, a OpenAI. Não teve um meme lá, foi a primeira IA que perdeu o emprego para IA. Foi o ChatGPT que perdeu para DeepSeek. Exatamente, né? Então, cara, realmente está muita coisa acontecendo. E eu gosto sempre de fazer esse trabalho, de dar esse passo para trás, que é como é que a gente entende esse momento. Tem um pouquinho do lado professor, que é esse lado de olhar para a história. Eu te contei ali 2 anos antes. Então, e quando a gente olha para trás, quando a gente olha para a nossa história, ajuda a gente a entender e desenhar um pouquinho para onde a gente está indo. Então, você imagina, para o dev, né? Quando a gente volta lá, quando inventaram o tal do computador, anos 40, os primeiros sistemas, o camarada tinha que programar quase que direto no hardware. Ele, literal, desrosqueava uma lâmpada aqui e rosqueava ela do lado de cá. Passou um pouquinho, o cara programava usando cartões pré-impressos, perfurados, para passar o código e rodar a função. Aí a gente começa com as primeiras linguagens de programação com mais verbose, que você conseguisse usar um pouquinho, uma linguagem um pouco mais natural. Isso avança muito quando a gente entra na web. Eu não me esqueço lá da época do Ruby on Rails, quando chegou essa nova linguagem de programação que propunha você quase conversar com o computador. Só que, cara, aí chega a IA generativa e agora a gente literal conversa com o computador, porque é 100% linguagem natural. Pra você ter uma ideia, um pouquinho antes de chegar para a live contigo aqui, um empresário me ligou e falou assim, Kenneth, eu tô maluco. Eu falei, por quê? Eu conheci uma ferramenta de IA nova aqui e eu mesmo acabei de criar o meu aplicativo de meditação. O cara teve uma ideia antes. Ele ligava para um CTO, ele contratava lá uma empresa que prestava serviço e tal. Agora ele mesmo botou o protótipo de pé. Eu falei, Brian, quanto tempo você levou? Assim, meu Deus, quase 1 hora. Cara, ele criou um produto, um protótipo, em 1 hora, e ele estava achando que demorou, né? Porque ele teve que fazer algumas interações. Então, é legal entender que agora a gente tem o computador mais poderoso e principalmente entendendo mais o que a gente quer. E isso permite com que a gente tenha novas interações, novas possibilidades de como lidar com essa tecnologia também. Maravilhoso. Então, você me perguntou especificamente de personalização, né? O Bill Gates traz um resumo muito legal, que ele fala assim, Josi, para quem é autodidata, para quem é motivado, para quem é interessado, essas ferramentas, esses assistentes, a possibilidade de você perguntar qualquer coisa e vir com uma resposta, são incríveis. Mas o desafio real está nos outros 87%. Ele dá uma noção de números, que é, as pessoas ainda precisam desse guia. Quando você para assistir um curso, quando você tem ali um professor que estruturou uma ementa, que está presente ali na sala, pode ser ao vivo, pode ser gravado, mas ele consegue fazer, igual eu contei agora há pouco a história do desenvolvimento, ele consegue traçar essas linhas. Então, acho que ajuda demais a criar um pouco de incentivo, um pouco na linha da motivação, da pessoa entender que aquilo é um caminho, que aquilo é uma carreira. Porque quando você está trabalhando sozinho, quando você está voando solo, às vezes você tem dificuldade de checar para onde você vai, se aquilo realmente vale a pena gastar uma energia. Então, eu entendo que com a personalização, a gente está conseguindo entregar o conteúdo que a pessoa precisa na hora que ela precisa. Mas a gente ainda precisa provocar o interesse, despertar o interesse no aluno. Esse, no fim do dia, eu, professor, apaixonado por isso, eu comecei há 20 anos, 2005, como professor, tô vendo o teu LED ali no fundo, boosting people ali, o seu neon, é isso aí, cara. Essa é a parte difícil, essa é a parte desafiadora, e isso aí a generativa não tá resolvendo ainda.